Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do UniLibrasCast. Esse é nosso episódio 33 e hoje você vai descobrir como que você também pode impulsionar os seus aprendizados da Libras, descobrindo os segredos realmente para aprender a Libras. Mesmo que você esteja começando do zero, não sabe nada da comunicação com surdos, ou se você já está tentando aprender há algum tempo, ou mesmo se você já é um estudante intermediário ou avançado da Libras, hoje você vai descobrir aqui técnicas práticas que você pode começar a implementar ainda hoje para impulsionar os seus aprendizados da Libras. Eu, Madison, estou no universo da Libras há mais de 23 anos, sou casado com a Raquel, ela é surda, juntos fundamos a Universidade da Libras e a Unidestrava e hoje você vai descobrir os segredos para você também aprender ainda mais da Libras. Por onde começar no aprendizado da Libras? A Libras é uma língua incrível, uma língua apaixonante. A grande questão é que a maioria das pessoas dificilmente vai aprender tudo de uma determinada língua, porque a língua é viva, ela é dinâmica, ela é crescente. E a maioria das pessoas começa a tentar aprender a Libras decorando sinais, decorando frases para poder se comunicar com surdos. Em algumas situações isso até ajuda algum pouco, porque se você trabalha com um surdo, por exemplo, ou se você atende surdos, ou se você quer estar preparado para receber os surdos na sua igreja, na sua religião, tem coisas que se você aprender a comunicar vai ser muito bom, porque os surdos vão te entender melhor. E é aí que entra a chave aqui. O primeiro passo é você aprender os sinais, as frases, daquilo que é mais importante para o seu dia a dia. Porque não adianta você ficar lá aprendendo lhama, rinoceronte, ficar aprendendo como é que se diz jaca em Libras, ou qualquer outra coisa, que o sinal é muito legal, muito divertido, mas que no final das contas não vai fazer diferença nenhuma no seu dia a dia. Exemplo, e às vezes isso aqui acontece até com coisas corriqueiras. O sinal de bisavô é assim. Ele é um sinal importante? É. Mas quantas vezes você realmente vai precisar de usar esse sinal no seu dia a dia? Talvez nenhuma vez. Quantas vezes eu usei esse sinal num contexto real? Quase nunca. Entende? Então, no final das contas, a grande chave aqui é você começar aprendendo os sinais que são mais importantes para o seu dia a dia. O que realmente vai fazer sentido para você dentro do seu contexto de uso da Libras? Porque isso vai te manter motivado, porque a cada sinal que você vai aprendendo, você celebra isso, você comemora, você se sente feliz, você se recompensa por causa disso. Mas a grande questão aqui é que, obviamente, se você aprender esses sinais isoladamente, fora de um contexto, primeiro que é muito mais difícil de aprender, segundo que na hora que você precisar, você não vai se lembrar. Os sinais da Libras, eles são formados por várias pequenas peças menores, pela expressão facial, pela expressão corporal, pelo movimento que você faz com as mãos ou com o seu braço, por exemplo, pelo formato da sua mão, para que lado que a palma da mão está virada. Então, são vários pequenos elementos que formam os sinais da Libras. Então, se você vai aprender o sinal, cada sinal de uma vez, tipo, vou aprender um sinal hoje, aí amanhã vou aprender mais um sinal e tal, até você aprender realmente aquilo que você precisa para poder ter uma comunicação com surdos aí no seu dia a dia, estar realmente preparado para ter essa comunicação com surdos, a coisa não vai andar, porque vai demorar. A sensação quando chegar lá na frente, você esqueceu os sinais lá do começo. Então você precisa de fazer esse aprendizado sempre de forma contextualizada. Porém, se você fizer isso baseado em frases, a sensação de que você também vai misturar as coisas da frase e você não vai conseguir pegar ela realmente. Então, tudo que você for aprender da Libras, para você aprender esses sinais que são mais importantes no seu dia a dia, você precisa de usar histórias em Libras. Porque as histórias, elas são impregnadas de emoção, as histórias têm narrativas envolventes, as histórias são contextualizadas e elas têm o poder maior de fixação no cérebro humano, baseado em infinitas pesquisas que os cientistas já fizeram sobre isso. Agora, além disso, existem situações em que, tá, Madison, eu trabalho na área de atendimento em clínicas, ou eu trabalho na área educacional,
Ou eu quero me preparar para atender surdos em tal ambiente. Quais são os sinais que realmente vão fazer a diferença? E é muito curioso isso, porque às vezes os sinais que vão fazer a diferença não são os sinais que num primeiro momento parece que você vai precisar. E por que isso acontece? Porque se você não sabe a Libras, quando você olha para ela, não tem como você saber quais sinais você vai precisar, baseando na lógica do português. Por quê? O português é uma língua separada e independente da Libras. Então, se tudo que você vai aprender da Libras, você ficar, eu quero aprender essas palavras aqui em Libras, você pode listar lá uma penca de coisas que você quer aprender. E pode até ser útil. A questão é que tem muitos daqueles termos ali que às vezes não tem um sinal específico para ele, ou às vezes até tem. Só que esse sinal específico, a maioria das pessoas não fala que é o sinal daquele termo. Isso acontece porque a maioria das pessoas, até hoje, fica pegando os sinais e rotulando eles. Então, isso aqui é casa. Não, esse aqui não é um sinal de casa. Esse sinal aqui, no final das contas, o real significado dele é o lugar onde você passa a noite para dormir. Porque ele significa a casa, ele significa a pousada, ele significa o albergue, ele significa um hotel, ele significa barraca de acampar e mais uma penca de outras coisas, percebe? Então, no final das contas, você estava procurando um termo específico. Esse sinal serve, mas você estava preocupado na lógica do português. E é justamente aí que faz total diferença você ter o acompanhamento e o direcionamento de alguém que tem muito mais experiência prática, imersiva na cultura surda. Eu, Matos, estou há mais de 23 anos na área da Libras, sou casado com a Raquel há mais de 14 anos. Só de namoro, noivado, casamento já vão para mais de 17 anos. Então eu vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. E nesse exato momento, eu tenho algumas poucas vagas abertas para minha mentoria Libras na Prática, que é tanto para quem está do zero, não sabe nada de Libras, quanto para quem já está estudando há algum tempo, ou mesmo para quem quer se aprofundar mais na Libras com o meu acompanhamento. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo, você pode entrar lá, saber mais detalhes sobre ela, preencha a ficha de interesse que meu time vai fazer contato com você. Agora, esse episódio aqui não acabou ainda não, tá? Então tem muita mais coisa aqui que eu vou compartilhar com você, inclusive algumas técnicas práticas também. Como a Libras pode me ajudar a me comunicar melhor com a comunidade surda? A grande questão da Libras é porque ela é a língua que realmente toca o coração dos surdos. Então, você pode tentar se comunicar com surdos com gestos? Pode. Mas é tentar, porque a maioria das coisas você não vai conseguir ter a real comunicação. Você pode inventar alguns sinais ali caseiros para conversar com o surdo? Às vezes até funciona. Eu já interpretei em sala de aula para um aluno surdo em que ele tinha alguns colegas lá e, na verdade, o melhor amigo dele, inclusive, era ouvinte, e eles tinham criado um outro jeito de comunicação que não era a Libras, para se comunicarem. Agora, na hora que eu estava lá realmente, eu interpretava, o aluno entendia tudo. E na hora que o amigo dele chegava e sinalizava essas coisas para bater o papo ali, tinha muita coisa que não ficava clara. E quando esse amigo dele via eu sinalizando, ele falou assim, Madison, eu queria aprender assim igual você, porque eu vejo que o que você fala, ele entende. E tem muita coisa que eu falo assim que ele não entende, não tem a comunicação. Então, a Libras é a melhor forma de você ter a comunicação com surdos, porque ela é a língua brasileira de sinais. Ela é a língua que oficialmente foi reconhecida como língua de sinais para a comunicação dos surdos no nosso país. Então, quando você aprende a Libras, você está aprendendo a se comunicar não só com os surdos, aí do seu bairro, da sua igreja, da sua religião, do seu trabalho. Você está aprendendo a usar a comunicação com surdos que você vai poder usar com surdos de qualquer lugar do país. Ah, Matos, mas eu quero aprender para me comunicar com surdo aqui. Ok, tá tudo bem com isso. A grande questão é que a Libras é uma língua muito mais ampla. Então, se você sabe se comunicar com surdos de qualquer lugar do país, isso abre novas portas para você. Abre novas possibilidades de atuação.
abre novas possibilidades de você aprender mais, porque você vai poder interagir com outras pessoas. Já teve aluno meu, por exemplo, que foi conversar com surdos de outros estados pela internet. Por quê? Porque na cidade onde ele morava tinha 2 surdas só. Uma delas não sabia língua de sinais e a outra sabia mais ou menos. Então imagina se ele fosse depender de ter aquele contato ali. Mas, por saber a Libras, abriu novas possibilidades, novas conexões, de um novo reconhecimento, de um novo patamar. Isso fez a pessoa galgar novos passos profissionalmente na vida. Percebe? Então, a Libras é uma língua muito mais ampla. E, além disso, tem a questão de que não fomos nem eu nem você que inventamos a Libras. É uma língua que foi desenvolvida de forma natural pelas comunidades surdas. Isso significa que, se você aprende realmente a Libras, você vai poder aprender muitas outras coisas que estão disponíveis sobre a Libras de qualquer lugar do país. Agora, para quem não aprende a Libras e fica só tentando comunicar ali mais ou menos, ou escreve alguma coisa, ou fica lá só soletrando as coisas, não vai conseguir ter a comunicação real com os surdos. É por isso que muitas vezes o professor em sala de aula que tem alunos surdos acaba passando por momentos constrangedores por não conseguir comunicar algo assim tão básico com o aluno ali. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar interpretando uma aula de português para aluno surdo na escola e a professora de português virar, fazer uma atividade lá e tal, e não conseguir ter aquele contato, não conseguir ter aquela comunicação, e o aluno chegar ali depois querer tirar uma dúvida e nem o básico do básico do básico do básico a professora não sabia. E aí gera aquela questão assim, de constrangimento ali. Por quê? Porque os outros alunos que estão ali na sala, eles veem quem como referência? O professor. E aí, quando o professor não consegue ter uma comunicação nem elementar ali com o aluno surdo, isso faz com que essa possibilidade, essa referência ali, fica vaga, fica superficial. Esse aluno, por exemplo, que eu mencionei aqui, quando ele foi ter contato assim, com surdos pela internet, não foi com qualquer pessoa. Na verdade, ele foi interagindo com todo o surdo. Ele queria comunicar. O que ele queria era usar a Libras. Ele queria testar o que ele estava aprendendo comigo. E ver se realmente ele ia conseguir comunicar com surdos de todo canto do Brasil, igual eu dizia que ele ia conseguir. Então ele conversou com surdos de associação, na verdade ele conversou inclusive com o surdo da presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo. Ou seja, mesmo ele estando ainda no começo do aprendizado dele na Libras comigo, ele conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele estava usando a Libras como ela realmente é. E essa é a chave real para você poder ter a comunicação com os surdos. Você aprender a Libras como ela realmente é. Isso te coloca no outro nível, porque em qualquer lugar que você for, quantas pessoas você conhece que sabem se comunicar em Libras? Provavelmente pouquíssimas, às vezes nenhuma. Então você passa a ser visto como um diferencial. Isso abre novas portas, novas possibilidades. Às vezes você vai ser contratado para chegar lá e dar uma palestra, para dar uma oficina, para trazer uma palavra, para trazer um direcionamento, uma orientação, para trazer clareza, explicar, compartilhar algo mais que você está fazendo. E isso abre muitas novas possibilidades porque você está contribuindo de forma direta com uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais empática e ainda abrindo novas portas para você também e para os surdos. Qual a importância das expressões faciais e corporais na hora de se comunicar em Libras? Nós, seres humanos, temos áreas específicas no cérebro para fazer esse tipo de comunicação, para fazer esse tipo de mimetização do que o outro quer utilizar, do que o outro quer comunicar. E isso faz com que essas novas possibilidades, tipo assim, quando você vê uma pessoa que está com expressão facial, o seu cérebro consegue captar muito mais nuances do que quando a pessoa não tem expressões faciais. Por que que acontece isso? Se você parar para pensar na evolução do ser humano, qualquer que seja a vertente que você venha abordar isso, ou mesmo se for uma vertente do criacionismo, mas em que você observa que lá atrás teve um momento em que o ser humano não tinha comunicação.
como que as pessoas faziam? O ser humano começou a descobrir essa comunicação e existe uma parte, que é essa parte aqui, ó, chamada de giro fusiforme da face, que é a área do cérebro que, ao longo dos milênios, foi sendo desenvolvido no nosso cérebro especificamente para reconhecer rostos humanos. Só que essa reconhecer os rostos humanos vai muito além. Por quê? Porque é também a possibilidade de você reconhecer expressões faciais e também a possibilidade de você reconhecer a interpretação dessas expressões faciais, o significado delas. Então, essa área aqui, por exemplo, chamada de amígdala, tem infinitas funções no nosso cérebro, no nosso processamento cognitivo e tal, mas ela é responsável também pela resposta emocional ao reconhecimento facial ou de emoções que você tem de alguém. Então, por exemplo, quando você sente medo, quando você sente raiva, ou quando você vê alguém sentindo medo ou raiva, essa área aqui do cérebro é afetada, é acessada de forma muito direta. Tem outras áreas do cérebro também envolvidas nesse processo. A grande chave aqui é que no caso em especial da Libras, toda a comunicação na Libras, ela é baseada em como que naturalmente nós humanos nos comunicamos. Então, quando você faz um sinal de estar muito alegre, a sua expressão facial já dá a pista de que o sentimento que você quer transmitir ali é alegria. Mas quando você pergunta para alguém se ela está alegre, e a pessoa responde sim, olha a cara dela. Não está coerente, ou seja, mudou o sentido daquele sinal. Por quê? Porque os sinais da Libras, por mais que você tenha uma expressão facial que eventualmente é associada àquele sinal, como por exemplo, raiva, nervosismo ou estar nervoso, ficar nervoso com alguém, ódio, amor. Então você tem de alguma forma ali alguma expressão facial associada àquele sinal que constitui aquele sinal fundamentalmente. A verdade é que isso às vezes não é algo tão preso. Por quê? Porque você pode expressar algo com ironia. Então, quando, por exemplo, você diz assim, não, eu gostei, eu gosto, eu amo, mas você faz essa cara mais irônica assim, então é aquele amor irônico, sabe? Que você gosta, mas não gosta tanto assim. Às vezes do seu chefe, por exemplo, no seu trabalho, entende? Percebe? Ou daquele tio ou daquela tia que você fala a coisa dele, mas assim, você gosta, sabe? Ou quando você recebe alguém em casa, mas na verdade, assim, a vontade que você tava era de colocar a vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora, sabe? Já ouviu essa expressão? Por quê? Porque a Libras traz essa possibilidade de você coloca um tempero especial naquele sinal a partir das expressões faciais. Só que não é só das expressões faciais, mas das expressões corporais também. Por quê? Porque você pode intensificar algo. Então, quando você diz, por exemplo, que um carro se acidentou ali, teve um acidente, esse feito com a boca, essa expressão facial fechada, ou mesmo quando você faz esse movimento com mais intensidade, olha só, não é só a mão batendo uma na outra. Bater uma na outra seria aqui. Olha os meus ombros. Existe uma dinâmica diferente colocada aqui. Tudo isso, em conjunto com outros aspectos da Libras, vão te trazer mais clareza para evitar mal entendidos nos sinais e até mesmo para intensificar o significado de algo. E eu sei que, eventualmente, se você está começando agora na Libras, o que eu estou falando aqui talvez pareça até grego para você. Mas o principal para você pegar aqui é, sem usar as expressões faciais na Libras, a comunicação não vai acontecer como ela poderia acontecer ou como ela deveria acontecer. Por quê? Porque quando o surdo está se comunicando com você, ele não fica olhando para suas mãos, ele olha para sua face. E se a sua face está lá assim, igual um robô, sabe essa cara morta assim? Igual fica esses bonequinhos dos aplicativos de Libras, por exemplo, tem uns bonecos que são assim. Ou tem outros bonecos que ele só fica assim, ó. Ele só sabe fazer assim com a sobrancelha, sabe? E acha que isso é expressão facial. Gente,
Eu tô rindo aqui, mas é para não chorar, sabe? Porque tem tanta gente que se baseia nesses aplicativos assim para aprender a Libras e até aprende alguma coisinha ali, mas na hora que vai comunicar com surdos não consegue ter a comunicação. Porque aquilo que realmente é a possibilidade é a comunicação natural. E isso não se desenvolve com esse tipo de aplicativo, porque ali não é uma pessoa, não é um ser humano que está ali. E mesmo quando é um aplicativo que tem uma pessoa sinalizando, na maioria das vezes a expressão facial da pessoa está morta também, não está aquela expressão viva, como realmente é na comunicação em Libras. E por isso, tanta gente trava. Então, sim, as expressões faciais e as expressões corporais são peça fundamental e fazem parte da essência da Libras. O que posso fazer para parar de esquecer os sinais da Libras que aprendo e memorizar os sinais mais facilmente? A maioria dos sinais da Libras que você esquece é porque você não usa eles, ou porque você não sabe usar eles. Então, basicamente, o nosso cérebro tem um mecanismo de poupar energia. Ele vai manter fresco ali na sua mente aquilo que realmente é útil para você, aquilo que realmente faz sentido para o seu dia a dia. É por isso que não adianta você ficar tentando aprender um tanto de sinais exóticos. Currículo Lattes. Um sinal muito legal e tal, mas tipo, quando é que você vai usar? Entende? Ou, às vezes, você está no começo do aprendizado da Libras, aí você aprendeu o sinal de artigo, que é o sinal usado em um artigo de uma lei, por exemplo, o sinal de inciso, que é o sinal usado para um inciso de uma lei, por exemplo. Tipo, é útil? É útil, mas para você nesse momento, não, aí não resolveu nada, entende? É como você quer aprender a cozinhar, quero, começa pelo básico, começa pelo arroz e pelo feijão, começa pela carne, entende? Aprende a fazer um molho para carne, aprende a fazer um peito de frango ali, grelhado, ou alguma coisa assim, uma salada, sabe? Ou seja, começa por aquilo que realmente é o básico daquilo que é o objetivo, entende? A grande questão é que você esquece por causa disso, e esquece também os sinais, porque tudo que você aprende provavelmente está baseado no português. Como assim baseado no português? Muita gente começa a aprender a Libras sempre comparando com o português, porque português tu já sabe falar. E a gente lá na escola, a gente aprendeu que para você aprender uma outra língua, você precisa do português, quer ver? Como é que você estudou inglês na escola? Tudo baseado no português. Você ficava lá, frase por frase, palavra por palavra, tudo associando com português. E no final das contas, você não aprendeu inglês. Então, isso aí faz com que você fique tentando, e por mais que você aprenda algumas coisas, na hora que você vai lá, na hora do vamos ver mesmo, tu não sabe fazer. Porque o seu cérebro vai lembrar do português. Então, tem situações em que sim, é necessário você aprender algum sinal específico, porque ele é um sinal muito específico de determinada área, e assim você vai precisar de novas possibilidades, entende? Você vai precisar de um direcionamento específico para poder memorizar aquele sinal ali. Mas a grande chave são as histórias. Se você, tudo que você for aprender na Libras, você usar histórias contextualizadas, é muito mais prático para você aprender. Além disso, tem uma chave que eu gosto muito, tem inclusive vídeos meus bem antigos aqui no canal que eu falava exatamente sobre isso e funciona até hoje, que é você associar os sinais que você está aprendendo com algo visual. Então, por exemplo, você viu aqui esse sinal de árvore. Não decora ele como árvore. Associa ele com uma árvore. Então, olha para o sinal e pensa: o que é isso? Por que isso aqui é árvore? Aqui eu tenho o tronco dela. Aqui eu tenho o chão, né, o solo, a terra ali. Essa parte de cima aqui eu tenho a copa da árvore, entende? Então você começa a associar as coisas visualmente. Isso vai trazer novas possibilidades. Esse sinal aqui de casa, habitação, moradia, o lugar que você vai passar a noite e tudo mais, ele é nada mais, nada menos do que duas estruturas, uma daqui, outra daqui. Então, se você faz esse sinal e olha para uma casa que tem esse tipo de telhado, é mais fácil de você associar. Ou se você faz esse sinal aqui e olha para uma barraca de acampar, é mais fácil de você associar. Mas tem um sinal específico para barraca de acampar? Tem sim, esse daqui. Mas conforme for o contexto, esse sinal aqui também vai servir, como eu já compartilhei aqui em outros conteúdos ou em outros episódios nossos aqui. Percebe? Então, essa associação visual
ela realmente vai trazer novas possibilidades para a sua percepção, para a sua comunicação, e vai fazer com que a Libras comece realmente a se talhar ali na sua mente. Mas, para além disso, use também a escrita da língua de sinais. Por quê? Porque a escrita da língua de sinais, ela te coloca no nível de possibilidade em que você olha para aquele sinal que está escrito ali e facilmente o sinal vem na sua mente, como por exemplo esse sinal aqui, olha. Esse sinal aqui é este, percebe? Então, aqui são as duas mãos, a parte que está mais riscada, tá vendo? Ela significa as costas da mão, a parte que está sem preencher significa a palma da mão. As mãos estão de lado. Observa como a mão está bem de lado assim, percebe? Inclinada. Agora olha esses dois asteriscos que tem aqui em cima. Eles indicam um contato, dois contatos. Entende? Então, aqui o sinal de casa, habitação, moradia. Quando você escreve isso assim, é muito mais prático, como por exemplo nesse outro sinal aqui, ó. O sinal de saber. Percebe? Saber, entender. Então, quando você vê o sinal escrito, ou você escreve ele, traz muitas novas possibilidades. E a grande questão aqui, repito, não adianta você ficar querendo ir direto para algo mais exótico no primeiro momento. Aprender aquele sinal que ninguém sabe, ou que quase ninguém sabe. Se, por exemplo, você pode juntar, fazer uma receita muito exótica, ou fazer um arroz negro com... Ou seja, é um negócio assim, tão específico, sabe? Tão específico que, como é que você vai fazer o arroz negro? Ah, eu preciso do arroz negro em tal medida, eu preciso de tal quantidade de óleo, eu preciso de tal tempero. Quando você vai olhar o fundamento disso aí, opa, se você tiver aprendido a fazer o arroz branco primeiro, para você aprender depois a fazer o arroz negro depois, é muito mais prático. É como, eu já aprendi a fazer esse filé grelhado aqui. Ótimo, aprendeu a fazer o filé grelhado? Beleza. Vamos aprender agora a fazer o salmão grelhado? Você vai conseguir, desde que você siga um passo a passo, uma orientação. Por quê? Porque aquilo que é o fundamental, aquilo que é o essencial, você já aprendeu, você já consegue fazer, entende? E a grande questão é que, eventualmente, muitas vezes, as pessoas se preocupam tanto com aprender aquele negócio que é mais exótico, sabe? Aprender tanto com aquele sinal assim, aquele sinal que ninguém sabe, aquele sinal da moda. Eu lembro uma vez, quando eu estava coordenando surdos, o Twitter estava muito em alta na época. E aí eu queria aprender o sinal de Twitter. A maioria dos surdos que eu chegava e perguntava não sabia o sinal, né? E na época eu ficava indignado com isso. Como é que eles se falam? Como é que eles se comunicam sobre o Twitter? E eu ficava indignado com isso. Depois eu descobri que o Twitter é todo baseado em texto, mensagem escrita. O surdo não domina o português, então para ele tanto faz, tanto fez o Twitter. Mas tem o sinal era assim. Agora que mudou pro X. Aí agora a preocupação do pessoal agora, mais moderninho, mais avançado, eu tenho que saber qual que é o sinal do X. Aí para quem não sabe, o X é o X, tá? X.com. Tem que aprender e tal, e você fica lá preocupado com isso, mas não consegue ter comunicação com o surdo no dia a dia, entende? Aí não resolve nada. E é por isso que acaba esquecendo os sinais também. Aprende aquilo que realmente é útil. Isso não significa que você tem que fazer um curso básico de Libras, porque o curso básico de Libras não te ensina o essencial da Libras. E o que eu estou te orientando aqui é: aprenda primeiro o essencial da Libras, porque é no essencial que está a chave. Inclusive, eu tenho um método chamado Libras Essencial. Meu time vai colocar o link aqui abaixo também, você pode acessar para você ter mais detalhes sobre o método Libras Essencial, como você ter meu acompanhamento e meu direcionamento também. Como posso praticar a Libras no meu dia a dia para não esquecer se eu não conheço ninguém surdo? Praticar a Libras e ter contato com a Libras não é a mesma coisa de você ter contato com surdos. São duas coisas separadas e independentes uma da outra. Na verdade, a maioria das pessoas que hoje têm contato com surdos não praticam a Libras. Ou se praticam, fazem do jeito errado e não conseguem avançar. Exemplo disso são
os profissionais que trabalham com surdos, às vezes no mercado, na padaria, tem um colega de surdo ali que trabalha nele também. A maioria deles não sabe Libras, embora pratique alguma coisa, mas não sabe a Libras. Além disso, os familiares dos surdos, a maioria deles não sabem a Libras também. Entende? Verdade, dá para contar nos dedos. Quantos tios de surdos sabem se comunicar com o sobrinho ou sobrinha surda? Quantos avós ou avós sabem? Quantos pais sabem? Quantos irmãos sabem? Ah, mas ele é irmão e cresceu junto. Isso não significa nada. Porque, no final das contas, o que realmente faz uma pessoa aprender a Libras não é ela ver a Libras. Não é. Se fosse assim, todo mundo que assiste um jornal que tem um intérprete lá no cantinho ia saber a Libras. E a maioria das pessoas não sabem nem cumprimentar o surdo. Percebe? Então, você praticar a Libras não é necessário você ter contato com surdos. É útil ter o contato com surdos para você praticar a Libras? Sim, é útil, se você já souber a Libras. Porque se você não sabe a Libras, tu vai chegar para o surdo e não vai conseguir ter a comunicação. Então, por exemplo, onde eu estou atualmente, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, aqui tem pessoas do mundo inteiro. Já encontrei gente da França, do Chile, da Argentina. A Argentina tem muitos aqui, inclusive. Do Líbano. Já encontrei gente... Tem algumas pessoas aqui que eu acho que são de algum país, como Arábia, Afeganistão, alguma coisa assim. Eu ainda vou chegar lá e conversar e algum dia eu conto aqui para você em outros episódios como que foi essa experiência. Mas a grande questão é que, por mais que tenha essas pessoas aqui de tantos outros países, se eu não sei a língua nativa dessas pessoas, a maioria das coisas eu não vou chegar lá, não vou conseguir expressar. E se a pessoa me falar na língua dela, eu não vou conseguir entender. Eu era vizinho na outra casa que eu estava morando, vizinho de um cara que é japonês. Realmente, o cara é japonês mesmo. E mora aqui no Brasil já há bastante tempo. O cara pode ter a maior boa vontade de querer conversar comigo em japonês, mas eu não sei nada de japonês. E mesmo se eu soubesse meia dúzia de palavras, não ia ter a comunicação. Entende? Agora, num dia que ele estava lá na feira vendendo sushi, sashimis e mais um tanto de coisa que ele vende lá, e chegou uma família japonesa, você tinha que ver o brilho no olhar deles, porque eles começaram a conversar lá em japonês e só eles se entendiam. E foi uma felicidade. Você tinha que ver, o rosto deles assim brilhava. Se você colocasse um espelho, ele dava para você refletir a luz de tão feliz que eles estavam. E é assim que os surdos se sentem quando você chega para eles e tem a comunicação em Libras. Percebe? Então começa por isso aí. Agora, como que você pode praticar a Libras mesmo sem você ter esse contato com os surdos ainda? Bom, para isso são necessárias várias práticas especiais, várias práticas selecionadas e desenvolvidas para pessoas ouvintes que querem se desenvolver na Libras, que querem ter essa comunicação. Porque qual que é a grande questão aqui? A maioria das pessoas hoje, quando pensam em praticar a Libras, pensa em quê? Em ir para o YouTube, em fazer os sinais que está vendo ali no YouTube, em ir para o aplicativo de Libras, aprender ali meia dúzia de sinais. E assim, eu fico sempre acompanhando os grupos de Libras no Facebook, sabe? Eu até recomendo que você entre nesses grupos de Libras do Facebook, principalmente para você saber como não se aprende a Libras. Entendeu? Como se não se aprende a Libras. E por que eu estou falando isso? Porque eu entro lá, aí a pessoa chega lá assim, eu quero aprender a Libras. Qual dica vocês me dão? Aí a pessoa fala assim, baixa o aplicativo tal, ele é ótimo, dá para aprender um tanto de sinais. Aí depois de alguns dias, você vê aquela mesma pessoa dizendo assim, gente, esse sinal aqui que eu vi um surdo fazendo significa o quê? É um sinal que todo mundo deveria saber, velho. Poxa, aí tá brincando, né, cara? Tá brincando. Por quê? Porque aprendeu um tanto de coisa que não faz diferença nenhuma. Ou às vezes até aprendeu, mas não lembra que é aquele sinal. Percebe? E aí não resolve nada. Não resolve nada. Ou, senão a pessoa vai lá assim, vamos praticar Libras hoje. Tá lá assim no grupo, né? Vamos praticar Libras hoje. Aí alguém vem lá e faz um sinal que pegou de algum lugar da internet, às vezes até sem autorização, mas pegou lá, colocou lá e pergunta, qual que é o significado desse sinal? Letra A, B, C ou D? Aí eu olhei lá e falei assim, gente, isso aqui tinha que marcar a letra A, a B, a C e a D. Esse sinal significa tudo isso aqui. Mas a pessoa está lá
e fica discutindo qual que é o sinal certo para aquela palavra. Porque está fazendo isso baseado na lógica do português. Então, o pior jeito que se tem de praticar Libras é nesses grupos assim. Por quê? Porque é literalmente um tanto de gente que está aprendendo ainda ou que acha que sabe alguma coisa querendo ajudar os outros. E é legal ajudar os outros. O problema é que fica cego guiando o cego. Não funciona. Não funciona. E é por isso que tanta gente se frustra. Quer ver isso na prática? Entra lá no grupo, conversa lá, pergunta, gente, fazer a enquete aqui, ó. Quantos aqui sabem a Libras de verdade, estão preparados para ter comunicação com surdos? E quantos aqui estão aprendendo ainda? Vai lá, faz os testes, vai ver lá. A maioria das pessoas estão aprendendo ainda. Beleza. Então, quem falou aqui que sabe, grava um vídeo aí de 10 minutos falando sobre qualquer assunto que seja, mas em Libras, direto, só Libras. Não vai sair. Não vai. Percebe? Não vai. E se a pessoa não consegue gravar um vídeo de 10 minutos de qualquer assunto em Libras, as chances são que ela chega na frente do surdo e não consegue ter a comunicação real, como os surdos realmente têm. Porque ela só sabe frases. Ela não sabe usar a língua. Ela só sabe frases. Entende? E é aí que entra a questão de que quando você vai percorrer um caminho, quando você vai para algum lugar, a melhor forma que tem é você consultar um mapa que já está estabelecido, já tem as rotas. É você ter um GPS que vai te guiar ali no caminho, mostrando exatamente a rota que você tem que passar. É você ter um guia que vai te guiar realmente naquele caminho, alguém que é nativo ou alguém que vivencia aquilo ali o tempo todo, que está imerso naquilo e que vai trazer novas possibilidades para você chegar no seu destino. Porque senão a chance são de que você vai ficar perdido. Você percorre um caminho, aí aquele caminho tem como andar, e você vai andando por ele, mas ele não leva para onde você quer. E é isso que tanta gente faz, fica praticando a Libras de um jeito que não funciona, de um jeito que não te leva para onde você realmente quer ir. E aí não resolve. E é por isso que tanta gente se frustra. Eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, ao longo de... Deixa eu fazer as contas aqui, né? A gente começou a namorar em 2007. 2007, então já são 17 anos, né? Mas teve um período aí muito especial, que foi quando a minha mãe me pediu para ensinar Libras para ela. E eu falei, mãe, eu vou te ensinar Libras, mas de um jeito diferente. Você topa? Você vai fazer exatamente o que eu te orientar a fazer aqui, da Libras? Aí ela falou assim, não tem nada a perder, né? Vou. Não saber me comunicar, eu já não sei mesmo, então pior do que tá, não fica, né? E aí ela começou a seguir as minhas orientações. E no que ela foi seguindo as minhas orientações, teve um dia que a gente estava voltando da igreja, a gente pegou o ônibus e eu falei assim, mãe, estou muito orgulhoso da senhora, porque a senhora está conseguindo ter uma comunicação assim muito boa na Libras, você está conseguindo avançar bastante. Aí ela falou assim, que comunicação que nada, eu não estou conseguindo entender nada, eu não estou conseguindo entender os surdos, e eu não sei de sinal nenhum, você não está me ensinando os sinais, e fez essa coisa, fez esse drama assim, sabe? Na época ela estava meio depressiva, por isso que ela teve essa reação. Eu falei assim, mãe, você está aprendendo sim, eu vou te mostrar isso. Aí na hora, a gente estava no ônibus, entrou um cara de boné, e aí eu olhei assim e falei assim, mãe, qual que é o sinal de boné? E ela assim, rapidinho ela foi, olhou assim, fez assim, boné. Aí eu falei assim, mãe, eu não uso boné, o meu irmão não usa boné, a gente nem tem boné em casa, eu não te ensinei o sinal de boné, como que você sabe o sinal de boné? E foi aí nesse momento que ela percebeu que ela estava começando já a captar a essência da Libras. E é por isso que eu estava dizendo que ela estava avançando tão rápido. E sim, ela avançou muito rápido. Em menos de um ano ela se tornou fluente, numa época em que todo mundo demorava pelo menos 5 anos ou 10. Eu já tinha 6 anos na área e não era fluente. Minha mãe ficou fluente primeiro do que eu, porque eu tive que desaprender o que eu tinha aprendido errado para aprender do jeito certo. Entende? E nesse processo aí, eu e a Raquel achamos aquele resultado que minha mãe teve tão impressionante, de ela poder comunicar com surdos, a Raquel entender ela, minha mãe contar piadas em Libras para a Raquel, entender as piadas que a Raquel estava contando, e ainda conseguir interpretar para uma surda na igreja dela, que isso mexeu tanto com a gente, que a gente falou assim, algo nesse jeito como eu ensinei, no jeito como a Raquel, de vez em quando a Raquel ia lá em casa, e ensinava algo para minha mãe também, a gente morava bem longe um do outro nessa época, mas ensinava algo e minha mãe se desenvolveu muito rápido. E aí a gente identificou, existe algo nesse jeito como a gente ensinou a Libras que é diferente realmente.
algo aqui ativou alguma área especial do cérebro da minha mãe que fez ela aprender mais rápido. O que é esse algo? E aí eu e Raquel passamos mais 11 anos buscando entender o que era isso. Aí eu fui mergulhar nas neurociências cognitivas, mergulhar na linguística da Libras, mergulhar no real funcionamento do cérebro humano, como que o cérebro dos surdos usa a Libras e se utiliza das línguas de sinais, como que o cérebro de uma pessoa ouvinte faz, por que é igual, por que é diferente em determinadas coisas, como fazer para que o cérebro de uma pessoa ouvinte use áreas semelhantes às do surdo no processo da língua de sinais, entende? E aí, nesse processo, a gente descobriu que o que realmente fez a minha mãe conseguir ter resultados tão incríveis em tão curto período de tempo é porque existe uma sequência ideal de aprendizado. E se você ou qualquer outra pessoa praticar a Libras usando essa sequência ideal de aprendizado, que é a sequência natural com que o nosso cérebro absorve qualquer língua que seja, desde o português, inglês, francês, alemão, Libras ou qualquer outra língua de sinais, quando a gente é criança, é o mesmo processo, é aquela mesma sequência, é uma sequência natural. Só que, obviamente, eu e você não somos crianças mais, né? Então, eu e a Raquel descobrimos que determinados tipos de práticas feitas, elas ativam o mesmo mecanismo que é chamado de cognição linguística. Então, determinadas práticas ativam a sua cognição linguística e ativam a sua cognição visual, que é a chave para aprender a Libras de verdade e comunicar com os surdos. Então, ativando essas duas coisas, essas duas peças se juntam de forma muito poderosa. E nesse processo, a gente descobriu também que tem determinadas coisas que as pessoas fazem para tentar aprender a Libras, que ao invés de ajudar, atrapalha. Porque ao invés de estar usando esses dois mecanismos, da cognição linguística e da cognição visual, a pessoa está ativando a cognição auditiva. A Libras é uma língua visual. Percebe? Então, mais importante do que na verdade, mais importante do que você ter esse contato com pessoas surdas no dia a dia para o objetivo de praticar a Libras, você primeiro pratica, seguindo essa sequência ideal, e depois, você vai se sentir seguro, igual esse aluno que eu mencionei no começo do nosso episódio, sentiu também, foi conversar direto com o presidente da Associação de Surdos do estado de São Paulo, percebe? Por quê? Porque você passa a ter segurança na comunicação. Bom, obviamente, por mais que eu queira compartilhar com você todos os detalhes dessa sequência ideal de aprendizado, de quais são as práticas certas para você fazer e de todo esse processo, obviamente não dá tempo de eu compartilhar tudo isso aqui no episódio. E mesmo se eu te explicasse a lógica, sem os materiais adequados, é difícil de fazer sozinho, entende? Para nós desenvolvermos os materiais foi complexo, eu demorei mais de 11 anos para selecionar o necessário para a gente poder criar nossos métodos. Agora, a verdade é que nesse momento agora eu estou com algumas vagas abertas para a minha mentoria Libras na Prática. A mentoria Libras na Prática é um programa especial de acompanhamento comigo. Tem um grupo seleto online, onde você vai ter acesso a métodos nossos, você vai ter o passo a passo, você vai ter a orientação, você vai ter reuniões comigo em grupo, onde eu vou ver como é que está a sua sinalização, eu vou te acolher ali no grupo, eu vou te orientar, eu vou te direcionar, eu vou te dizer assim, olha, aqui você já conseguiu, parabéns, é esse caminho aqui mesmo, segue fazendo assim. Agora, esse outro aspecto aqui, vamos trabalhar isso melhor? Vamos complementar? Aplicar essa prática aqui dessa forma. Ou seja, é um direcionamento para que você siga no caminho correto e realmente possa se desenvolver. Ou seja, é um acompanhamento mais de perto, que foi um dos elementos que fez a minha mãe ter muito resultado. Um acompanhamento, um direcionamento, um olhar direcionado de quem tem mais experiência, realmente identificando e te trazendo mais clareza. Agora, diferente da minha mãe, que lá atrás ela estava aprendendo e não se dava conta de que estava aprendendo, obviamente isso foi lá no começo, né? Sei lá quantos anos atrás, né? 2008, 2007, 2008, assim mais ou menos. De lá para cá, a gente já criou formas para que, seguindo o passo a passo da mentoria comigo, no processo, desde a primeira semana, você já começa a ver com seus próprios olhos as suas mãos sinalizando em Libras. É muito emocionante.
E você pode vivenciar essa experiência na prática. Na minha mentoria Libras na Prática. Agora, como eu falei, ela não é um curso que você entra, vai lá e vai fazendo por conta própria. Não. Ela é um processo de mentoria, de acompanhamento comigo. Você vai ter acesso a um método, sim, gravado em vídeo, passo a passo, onde você vai destravando cada fase dele, você vai avançando, e você vai ter as reuniões de acompanhamento em grupo comigo, onde eu, individualmente, com cada pessoa no grupo, incluindo você, vou te direcionar do seu próximo passo para que você realmente vá tendo essa comunicação e esse direcionamento em Libras. E nesse exato momento, tem algumas vagas em aberto para o novo grupo que eu abri, tem o link logo aqui abaixo. Ela é para quem está começando do zero, sabe nada de Libras, para quem já está há algum tempo estudando, ou mesmo para quem já está há mais tempo querendo aprofundar na Libras e ainda não chegou no nível que você realmente quer, porque eu tenho grupos especiais conforme o seu nível, realmente para te levar para o seu próximo nível ideal na Libras. Esse foi o nosso episódio de hoje. O link para você entrar e participar da mentoria está logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Entra lá, acessa, vê mais detalhes, conversa com o meu time no WhatsApp, preenche sua ficha de interesse para a gente trabalhar juntos. Compartilha com amigos e amigas suas que estão querendo aprender mais da Libras também. Manda lá nos grupos para que eles possam ter acesso a técnicas e estratégias para se desenvolver ainda mais. E eu vejo você no nosso próximo episódio ou mesmo já lá na reunião da nossa mentoria. Vai lá!